Em pronunciamento em rede de rádio e televisão, o presidente Lula anunciou outro benefício. Agora é a vez do pagamento do programa Pé de Meia. A partir de hoje, tem direito a receber o valor estudantes que passaram de ano. Quem concluiu o ensino médio também já pode sacar a partir desta terça-feira. Vamos ouvir o que disse o presidente. Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil. O Pé de Meia e o novo Farmácia Popular. É para os jovens brasileiros que traga a primeira boa notícia. O pagamento da poupança de R$1.000 do programa Pé de Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola. Tudo bem, olha, tá um tom até não informativo, tá parecendo propaganda eleitoral, né? Mas a gente espera que o pé de meia não vire pé de vento. Lula confirmou que todos os 41 medicamentos distribuídos pelo programa Farmácia Popular também serão gratuitos. Muito bem. Pessoal, é claro que todo mundo é a favor do atendimento à população vulnerável. Todos esses programas de distribuição de renda são muito bons. O problema é que me parece que eles são feitos sem um critério, sem um estudo, no momento em que o governo está aprofundando o déficit fiscal e ele continua incentivando o pagamento de um benefício atrás do outro, como se fossem, Deise, inesgotáveis os recursos do Tesouro. Os recursos, o governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é o cidadão, aquele que trabalha, as empresas que produzem, que geram emprego e pagam impostos. Nós estamos multiplicando o número de recuperações judiciais, tem falências, déficits de estatais e uma gastança de dinheiro com o aumento da taxa de juros. Daqui a pouco, na curva de Laffer, as pessoas vão chegar no máximo da sua capacidade contributiva. Até onde vai parar? Vamos lembrar que os regimes de coletivização, claro que aqui não vivemos num comunismo, mas os regimes de coletivização agrícola do Stalin obrigou ele, em 1932, a levar toda a comida da geladeira, do fogão e do armário dos habitantes da Ucrânia, provocando o Holodomor, a morte de quase 7 milhões de ucranianos. Qual a sua visão? Os benefícios são bons, mas é aquilo que eu falo, o governo parece que está meio sem rumo, não tem uma sequência, começo, meio e fim, um planejamento. Como é que você vê isso? Você que está aí diariamente nos comentários dos jornais da Jovem Pan e hoje nos honra com a sua presença aqui, como você vê? Capês, eu vou aproveitar uma brecha que você deu aqui falando do Holodomor. Eu gosto muito de literatura, tem um livro chamado Terras de Sangue, que explica muito bem toda essa lógica que aconteceu em torno disso e esses apelos populistas que acabaram defasando a sociedade, né? Mas enfim, é Terras de Sangue, o nome do livro é maravilhoso. Mas aí só para entrar nessa pauta, assim, o que a gente tem visto, principalmente com esse anúncio do Pé de Meia, da Farmácia Popular, e de novo, como o Capês falou, ninguém é contra essas medidas sociais, mas a gente fica com o pé atrás quando elas são motivadas mais por conveniência política do que por um planejamento estruturado a longo prazo. Né? Então, o Pé de Meia, vou dar o exemplo do Pé de Meia, que é óbvio que todo mundo é a favor da educação. E esse incentivo para os alunos não fugirem da escola, para ter presença escolar, ok, ele é válido, mas ele não resolve o problema estrutural da educação no Brasil, que é a defasagem de professores qualificados e o incentivo para o aluno continuar em sala de aula, né? Os últimos governos do PT, eles construíram muitas universidades, mas não deram a qualificação necessária para o professor. Então, quando a gente vê essas medidas populistas, ainda mais num ano pré-eleitoral, a gente começa a perceber que existe aí uma conveniência política em vez de um planejamento estratégico a longo prazo. Com a farmácia popular é mais ou menos a mesma coisa. A minha pergunta é até quando esse projeto da farmácia popular, ele, de novo, vai ser sustentável a longo prazo. O que me parece é que a gente vê medidas muito casuísticas aqui e quando a gente tem que pensar um pouquinho mais para frente, não dá. Então, por exemplo, se mudar o governo no ano que vem, né, em 2026, se não continuar o governo da esquerda,
ou qualquer outro governo que entre, provavelmente vai enfrentar problemas com o pé de meia e com a farmácia popular. Então, a nossa crítica, ela é muito mais em cima dessa conveniência política, né? E aí, como o João falou aqui na primeira intervenção dele, é um populismo que começa a dar as caras agora e principalmente pelo fato do governo ainda não ter conseguido demonstrar um projeto único, né? E só para encerrar aqui, mas, por exemplo, Lula 1, a gente teve a questão dos projetos sociais, que foi muito forte, né? Lula 2, a gente teve ali o PAC, as reformas sociais, né? E agora em Lula 3, ele ainda não tem uma bandeira ou um projeto para dizer, olha, foi isso que eu fiz, essa é a minha marca. Então aí a gente vê esses projetos populistas com conveniências políticas também. Ô Bellucci, eu vou pedir licença para chamar primeiro o Guilherme Mendes, que eu quero fazer o Guilherme foi controlador geral do município. Então, ô Guilherme, eu estou achando que, de acordo com a Constituição Federal, toda publicidade oficial deve ter caráter informativo. Esse tom festivo, alegre, com música de fundo, se isso for custeado com dinheiro público, pode ser que incorra em improbidade administrativa, ou pelo menos ação civil pública para devolução do dinheiro por violação ao princípio da publicidade e a infração ao artigo 11 da Lei de Improbidade. O que você achou do programa Pé de Meia, dele como incentivo para o aluno estudar num sistema educacional quase falido como o nosso, e, ao mesmo tempo, desse estilo de publicidade que, dentro de um regime de normalidade democrática, o Ministério Público costuma tomar providências? Capês, primeiro em relação à fala do presidente, eu não sei qual foi o meio que foi divulgado, então não sei se isso foi um vídeo que ele colocou nas redes sociais dele, se foi um vídeo divulgado nos canais oficiais do governo e também quem custeou. É de fato, como você falou, o tom inovador, acho que pode ser avaliado sim, se isso se caracterizaria mais como uma peça de campanha publicitária ou um informe institucional. Há muitas discussões também sobre a aparição de autoridades para informes institucionais. E essa acho que é uma questão que a gente tem que avaliar, porque normalmente o governo, né, os governos, sejam municipais, estaduais ou federais, eles usam de interlocutores que não os próprios agentes. Mas agora a gente vê que é muito presente com o advento das redes sociais, a própria autoridade querer dar as notícias, querer aparecer. Isso é uma mudança. Antigamente a gente tinha aquela figura muito tradicional do porta-voz que com o tempo foi praticamente sumindo, né? Hoje os governantes gostam de dar o seu recado direto, de uma forma direta. É uma mudança, eu não sei, até se você tiver informação, me diga aonde foi veiculado esse vídeo, mas acho que é válido o seu comentário e esse crivo. Em relação ao Pé de Meia, eu discordo muito da Deise, porque eu acho que não é um programa populista e nem casuístico, porque ele ataca um dos maiores problemas da educação brasileira, que é a evasão escolar. Veja, nós não vamos resolver todos os problemas da educação de uma hora para outra num governo. Isso são problemas que foram construídos quase que de uma forma dolosa desde o regime militar. A educação brasileira foi destruída e aí, por muitos e muitos anos, depois da redemocratização, vem surgindo iniciativas e a gente até hoje não achou o caminho correto. Tanto é que o Brasil bate muita cabeça, ora investe no ensino superior, ora investe na escola de base. Há tempos atrás a aposta era na educação domiciliar, ou seja, é uma salada russa, ninguém sabe para onde vai. Mas nesse caso o problema de uma forma específica trata e enfrenta a questão da evasão, porque muitos estudantes, sobretudo aqueles que têm direito ao pé de meia, que são aqueles que estão vinculados aos programas sociais, o Bolsa Família sobretudo, têm de fato, às vezes, que fazer a escolha, eu continuo estudando ou eu vou trabalhar para ajudar a minha família. Para esse tipo de estudante específico, que não é a totalidade dos estudantes de escola pública, mas eles existem em razoável quantidade, aqueles R$200 mensais pode significar a permanência dele ou não na escola. E se ele vai ser um programa que vai ser implementado ou não em outros governos, só o tempo dirá. Até porque, com certeza, ele está sendo avaliado ainda, porque ele está em curso, não é? É o primeiro ano aí, é o primeiro saque anual depois da conclusão do ensino médio dessas turmas que se formaram em 24. Então, eu acho que a série histórica de, no mínimo, 4, 5 anos vai nos fazer permitir distinguir se, primeiro, os objetivos iniciais foram alcançados e se vai se tornar uma política pública como se tornou o Bolsa Família, que lá atrás, pelo governo Fernando Henrique, foi criado com um incentivo focado, né, o Bolsa Gás e tudo mais, depois foi ampliado, radicalizado no governo Bolsonaro, que então chamou de Auxílio Brasil e
maximizou os valores, algo que tem que ser muito aplaudido. O que mostra que não é uma política de direita ou esquerda, porque o governo anterior, que se dizia de direita, foi o que mais deu benefícios sociais e inflou o Bolsa Família, e merece toda a nossa congratulação. E agora se tornou um programa que governo nenhum, seja de direita, esquerda, centro, de qualquer dos lados, tenha coragem de mexer nesse que é o principal programa de distribuição de renda do país. Espero que o Pé de Meia, eu falar Bolsa Escola do Fernando Henrique, que o Pé de Meia siga esse caminho e se torne uma política pública permanente para qualquer que seja o governo. Muito bem. Só uma informação, isso aí foi um pronunciamento do presidente em rádio e televisão. Então eu lembro que o Maluf publicou uma vez, quando era prefeito, uma matéria no jornal em que ele estava discutindo com o dono do Oliban, e ele defendeu a posição dele, e ele foi condenado agora, está tendo até bens penhorados em razão disso. Então a publicidade tem que ter caráter informativo, ela não pode ter caráter promocional. E essa promoção, muitas vezes, se ela é feita, ainda que de forma sutil, ela é ilegal. Então é preciso tomar muito cuidado que se o dinheiro público começar a ser gastado com esse tipo de publicidade. Com relação aos benefícios, você tem razão, o governo Bolsonaro, que era um governo mais à direita, evidentemente, teve benefícios sociais. A diferença é que terminou com superávit e agora nós estamos com déficit. Eu queria ouvir você, meu querido João Belucci. Pois é, Capês, a gente já se pergunta em quanto tempo que vão sair as notícias de que esses valores estão sendo usados nas bets, que o governo vai fazer uma nova reunião para falar que vai proibir que esses valores sejam usados nas bets. Pelas contas aqui, você viu, Capês, passou de ano, milão. Passou de ano, já é milão garantido. Se você terminou o ensino médio agora, é mais milão para poder curtir o carnaval. E ao final do ensino médio, porque são R$200 por mês, pode chegar até R$9.200 o benefício para os estudantes, simplesmente pelo fato de serem estudantes e estarem cadastrados, salvo o melhor juízo, no CAD único, o cadastro do governo. Agora, não se discute de forma alguma a melhora das escolas brasileiras, isso não se discute. No ranking PISA, o Brasil está sempre nas piores posições, e que avalia a matemática, a leitura e ciências. O Brasil está sempre nas últimas posições, só que em compensação, os estudantes aprendem a chamar na escola todo mundo de fascista. Agora, aprender matemática e português não aprende nada, viram instrumentos. Estima-se que o número de jovens nesse programa a ser beneficiados sejam cerca de 4 milhões, ou seja, é uma quantidade de votos aí, pode-se analisar, né? Um programa de caráter eleitoral, pode-se cogitar de ter um caráter eleitoral, vide a pequena diferença com que houve a vitória do Lula nas últimas eleições. Então, toda política pública, felizmente ou infelizmente, tem o seu caráter, o seu capital político, e os políticos aproveitam. Me parece um programa de ordem clientelista, viu, Capês? Não consigo ver de outra forma. É óbvio que esses estudantes precisam do incentivo, mas você já cria uma mentalidade, ou você já ganhou isso simplesmente por ir na escola. A escola continua ruim, o Brasil sempre ruim nos rankings, mas está aqui o dinheiro, passou de ano, e lembrando que é milão agora já para o carnaval, para quem concluiu o ensino médio. Não esqueçam, saquem e aproveitem. Meu amigo, enquanto a Finlândia, os países escandinavos, os países do sudeste da Ásia, não é? O Vietnã, Malásia, Coreia do Sul, Japão vão dando show na educação, enquanto os países da Europa Ocidental também, ainda que em crise, continuam com um sistema educacional muito forte. Nós estamos aí patinando e ensinando a destruir o vernáculo, ensinando, por exemplo, palavras, neologismos como todes, presidenta e outras mais. Mas eu queria ouvir você, meu querido Rodolfo Maris. Você sabe que nós tivemos aí na primeira crise da Guerra Civil da Síria, vieram muitos imigrantes sírios para cá. E chegaram, logo aprenderam português. Eu conversei com uma delas, uma imigrante com os filhos, e ela extremamente irritada, falou, muito ruim sistema educacional, Brasil, lá a Síria é muito melhor. E você veja que a Síria é um país pobre que estava em crise, em guerra civil, naquela chamada Primavera Árabe, né? Depois a gente comenta, foi um golpe da CIA. Mas eu gostaria de ouvir sobre isso. O que você acha aí disso aí que nós estamos debatendo, o pé de meia? Tudo bem, eu quero só pegar o que o nosso Guilherme Mendes trouxe aqui, refutando, por exemplo, o que a Deise Steocari falou, sobre o problema de evasão nas escolas, que está sanando um problema de evasão nas escolas. Eu vejo muito pelo contrário. Por exemplo, lá em 2012, foi colocada uma lei, a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que proibia a repetição ou o aluno em ensino médio ser reprovado nas escolas. O que a gente trouxe nesses 13 anos até agora aqui? Um enorme aumento de pessoas analfabetas funcionais, pessoas que não conseguem compreender um texto e muitas vezes não conseguem nem preencher uma ficha de trabalho.
trabalho. Então, esse é o caso, é esse tipo de governo que coloca lá as pessoas dando dinheiro agora, que é nosso dinheiro, né? Como se já não bastasse. Você que tem um filho numa escola particular, saiba que você paga tributo, você paga um imposto de uma escola pública. Então, nós vamos pagar mais imposto para colocar dinheirinho para essas crianças ou para esses adolescentes estarem indo para a escola. O governo, o Estado, já não consegue mais fazer outra coisa. O governo, o Estado, é de fato o pai dessa sociedade, que dá dinheirinho para essas pessoas irem para a escola, porque não tem outra saída. A pessoa não quer ir para a escola, o aluno está com medo de ir para a escola ou prefere ficar na periferia fazendo outras coisas. O Estado entende que a melhor forma é fazer o pé de meia, para que ele possa, por incentivo público, ir para a escola, só por causa da evasão. Mas e o ensino? E o professor que continua apanhando na escola? E as escolas que continuam lá, que crianças fumando cigarrinho de maconha, que agora não é mais crime? Como é que funciona essas outras prerrogativas que nós temos que pensar? Não é só dando dinheiro para crianças para a escola. Eu não fui estimulado a estudar dessa forma e eu não vejo que essa é uma saída.